Bom, pessoal, suave na nave. Dando continuidade aqui às nossas resoluções do Halliday e Resnick, volume 1, 10ª edição, capítulo 2, 7ª questão. Dois trens, ambos se movendo a velocidade de 30 km por hora, ou seja, estão se movendo a velocidade escalar média de 30 km por hora, quer dizer que está com a velocidade constante, né? De 30 km por hora, ou seja, está com um movimento uniforme. Trafegam em sentidos opostos na mesma linha férrea retilínea. No caso, a trajetória descrita pelas partículas, que são os trens, vão ser em um caminho reto, logo movimento retilíneo uniforme. As equações de MRU, então, são válidas. As equações, no caso, é a própria definição de MRU, que é a velocidade escalar média coincide com a velocidade instantânea, por consequência, eu posso usar como válida a função horária da posição. Um pássaro, ou seja, assumindo que T0 é igual a zero. Um pássaro parte da extremidade dianteira de um dos trens, ou seja, o pássaro está representado aqui como VP, aqui está o trem VT1, certo? E os spoilers, estava fazendo aqui. E esse pássaro, de forma resumida, ele voa com a velocidade escalar de 60 km por hora e a distância entre os trens é de 60 km. E esse pássaro ele vai voar da dianteira desse trem, vai para a dianteira desse trem. Depois disso, vai da dianteira desse trem para esse trem. E assim por diante até que os trens colidam. E ele quer saber a distância percorrida pelo pássaro, né? Bom, gente, eu achei três resoluções possíveis. A terceira resolução, de fato, não fui eu que tive a ideia. E não fui eu que cheguei nela. Eu não sei nem se eu teria na hora, ter percebido o padrão. É um padrão bem óbvio, bem simples, na verdade, de achar, matematicamente falando. Não é tão difícil. Você bate na hora, você olha assim, você realmente reparando, você vê o padrão. Eu sei que tá meio difícil eu falar isso, vocês vão entender na hora, quando eu for fazer a terceira resolução. E a terceira resolução era como eu tava fazendo a minha segunda. Mas a minha segunda, eu tava vendo que tava dando errado, eu fiz de outro jeito. Aí deu certo com a minha primeira. Enfim, minha segunda resolução é bem parecida com a minha primeira, né? Ela basicamente se baseia em uma velocidade relativa também. E sim, spoilers, eu vou utilizar a velocidade relativa. Apesar do livro ele não trazer a velocidade relativa neste capítulo, já é trabalhado sim velocidade relativa. Então a minha resolução aqui, podemos dizer que ela não é uma resolução muito... como que eu posso dizer? Deixa eu ver como eu posso falar. Fiel ao livro, aos conhecimentos abordados pelo capítulo 2. Visto que no capítulo 2 ele não trata de velocidade relativa. No entanto, velocidade relativa é um assunto de cinemática presente aí, né? Então essa minha primeira resolução vai ser baseada nisso. A velocidade relativa ela vai se basear na velocidade relacionada ao mudar de referencial. Veja que eu sei que esse trem ele se move com a velocidade escalar média de 30 km por hora e esse trem também volta com a velocidade escalar VT2 de menos 30 km por hora. Por que menos? Porque eu adotei aqui o sentido da trajetória conforme a linha férrea retilínea para a direita, ou seja, eu adotei um dos sentidos. Você poderia adotar qualquer sentido que você quisesse. Eu adotei que o espaço vai crescendo conforme vai indo para as partículas se movem perante o eixo X para a direita, certo? Beleza. E a distância aqui entre os trens é demarcada aqui pelos 60 km, né? Aqui é a origem do espaço e aqui é a posição x', onde x' equivale a 60 km. Perfeito? Então a resolução número A ela vai utilizar a velocidade relativa, onde eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou imprimir um vetor velocidade de modo oposto ao vetor velocidade VT2, ou seja, 30 km por hora. Nisso, eu irei parar a partícula VT2, certo? Ou seja, a partícula VT2 estará em repouso em relação ao corpo VT1, em que VT1 agora, como eu imprimi para o sistema um vetor velocidade de 30 km por hora, o que eu faço em corpo eu tenho que fazer no outro. Então eu imprimo o vetor velocidade de modo 30 km por hora. Fazendo isso, quer dizer que essa velocidade, esse camarada, o trem 1, ele vê o trem que está aqui em repouso em relação a ele de uma forma que ele esteja com a velocidade escalar em relação a VT2 de 60 km por hora.
Então, a velocidade relativa é igual à variação do espaço percorrida, que será 60 km por hora, que é o intervalo, que é exatamente a distância que separa os trens. E aqui eu vou ter o intervalo de tempo gasto até que esses trens se encontrem, que será de 60 km dividido pela velocidade relativa, que será 60 km por hora. Observe que aqui a gente acha que o intervalo de tempo gasto, então, é 1 hora para que esses trens se encontrem. Se esses trens se encontram em 1 hora, eu sei que a velocidade escalar do pássaro é constante e ele irá ir e voltar durante o período em que os trens se encontram. Quando os trens se encontrarem, então acabou para que o pássaro esteja se movimentando. Logo, eu posso falar que a velocidade escalar do pássaro será igual à variação da posição dele, que é o deslocamento escalar total dele, dividido pelo intervalo de tempo gasto que nós calculamos. Nesse caso, ΔS é igual a 60 vezes 1, que será 60 km. E essa aqui é a resposta do nosso item 7. A segunda forma de eu fazer a segunda forma, que é a primeira forma, não, letra A não. Primeira forma. A segunda forma da gente resolucionar esse problema é basicamente a primeira, que é utilizando velocidade relativa, no entanto, de uma forma mais discreta, em que a gente vai armar as funções horárias da posição para ambas partículas e a gente vai igualar as posições dele, ou seja, vai encontrar qual a posição em que eles se encontram. Achando a posição que eles se encontram, eu acho o intervalo de tempo gasto por ele e novamente eu substituo na função horária da posição do pássaro. E aí acabou, né? Bom, então eu vou ter que ST1 será a função horária da posição do trem número 1. Observe que ele parte da origem do espaço 0 e com a velocidade escalar de 30 km por hora, 30t. Já o trem número 2, ele tem uma função horária, ele tem um espaço inicial, aliás, em relação à origem do espaço de 60 km e ele estará com a velocidade escalar de menos 30t, visto que ele está contrário ao sentido do movimento. Observe que, ao igualar esses camaradas, essas igualdades, e somar 30t em ambos os lados, eu chego, então, portanto, que t, que é a posição, o instante de tempo em que eles se encontram, será de 1 hora. Se eles se encontram em 1 hora, a velocidade do pássaro é de 60 km por hora, então é 60 km que o pássaro percorre, até que os trens colidam. Observe que essas formas de resolucionar são bem simples, bem rápidas e diretas. No entanto, essa terceira forma, cujo eu achei aí no canal chamado Física e Matemática, lembrando que, apesar... Vocês vão entender agora o que eu estava falando quanto ao padrão, tá? É porque, basicamente, esse movimento contínuo que o pássaro faz de ficar na frente de um trem, depois de ir para frente do outro, inverter o sentido do movimento e ir para o outro e assim por diante, a gente pode calcular todo o instante de tempo gasto pelo pássaro, ou seja, todo o instante de tempo em que ele ocupa uma certa posição. Somando todos os instantes de tempo, então, de forma infinita, assim por se dizer, claro que é de forma finita, né, na prática, mas de forma contínua, assim por se dizer, a gente então vai ter toda a variação do espaço calculada pelo pássaro. Logo a gente acha a resposta. Olha só, bem elegante, né? A gente para pensar. Eu estava tentando fazer assim, eu encontrei essa ideia também quando eu estava fazendo. Porém, quando eu estava fazendo, eu não tive essa ideia da PA. Isso é uma aliás, da PA não, da PG, que é a progressão geométrica. Você vai ver que entre os instantes de tempo existe uma razão que multiplica esses instantes de tempo. E a gente pode criar então uma PG. E eu achei muito interessante, cara. É uma resolução realmente muito bonita. No entanto, eu buguei porque eu fiz um cálculo errado. Eu fui querer trabalhar com número decimal e dancei. Tá? Então a minha dica aqui é utilizar número fracionário, para que você não cometa a gafe que eu irei cometer, entre aspas, aqui. Vou mostrar qual é a gafe que eu cometi aqui, para que vocês não cometam. Bora lá. Primeira coisa, como você entendeu, a ideia é eu calcular os instantes de tempo ocupado pelo pássaro, e enquanto ele vai indo de um trem para o outro. E eu percebo esse padrão entre os termos do instante de tempo. Então eu tenho essa ideia de montar essa PG, certo? E fazer uma soma dos termos dessa PG. Então essa é a ideia. Então vamos ver se essa ideia realmente ela funciona. Claro que ela funciona porque para eu ter tido a ideia eu já fiz, né? Mas enfim, vamos lá.
Então eu vou armar a função horária da posição do pássaro e do primeiro trem que ele vai. Ele parte do trem número 1 e vai para o trem número 2. Então vamos lá, eu vou querer saber então a função horária da posição. Eu quero saber a posição, na verdade, em que o pássaro se encontra com o trem 2, certo? Então a função horária do pássaro é SP igual a S0P, porém S0P é 0. A velocidade inicial do pássaro, a velocidade de escala dele é 60, logo 60t. ST2 será 60 km por hora, que é a distância que separa ele ali, né? Menos 30t. Igualando agora essas funções horárias da posição para achar a posição dele e somando 30t a ambos lados, teremos 90t igual a 60. Dividindo por 3 e por 10, ou seja, dividindo por 30, teremos t igual a 2/3 da hora. Observe então que o primeiro instante de tempo que leva o pássaro a ocupar a mesma posição do trem 2 é no instante de tempo t igual a 2/3 da hora. Eles ocupam então a mesma posição, o pássaro e o trem número 2. Então observe que quando a gente substitui esse instante de tempo em qualquer função horária, a gente encontra qual é a posição que eles compartilham em comum. No caso, 60 vezes 2 dividido por 3 será 40 km. Ou seja, ambos se encontram de forma primária em 40, no marco quilômetro 40 km. Ou seja, isso significa dizer que VT2 ele agora está na mesma posição do pássaro, certo? E novamente mantendo a velocidade dele menos 30t. No entanto, observe que enquanto o pássaro se locomove em direção em direção do trem número 2 e encontra ele, o trem número 1 tem andado alguma coisa durante esse intervalo de tempo gasto. Para eu saber o quanto o trem 1 andou, eu vou ter a seguinte coisa. Eu baixo substituir a equação da função horária do trem. No caso, 30 vezes 2/3 vai dar exatamente 20 km. Ou seja, o trem número 1 ele está no marco quilômetro 20 km. Certo? Ele está exatamente aqui. Enquanto esse camarada está aqui em 40 km. Perfeito, pessoal. E agora a gente arma a posição dele e faz o encontro do pássaro com ele agora. E a gente vai ver qual é o intervalo, o intervalo de tempo gasto. Então, fazendo aqui, eu vou ter SP. SP agora tem uma nova posição, né? Tem uma nova função horária, que é a posição inicial que ele se encontra, que é 40. E ele inverte o sentido de movimento dele, ou seja, a velocidade dele se altera. Então vai ficar menos 60t, para que ele volte à posição do trem número 1. ST1, que é o trem número 1, ele terá 20 mais 40t. Aliás, mais 30t. Com isso, basta igualar a função horária da posição e eu acho novamente agora a posição em que o pássaro se encontra com o trem número 1. Observe que igualando eu vou ter 90t igual a 20, logo t igual a 2/9 da hora, certo? Essa nova função, novo instante de tempo em que o pássaro se encontra com o trem número 1. Bom, agora que ele se encontrou com o trem número 1, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai inverter o sentido de movimento dele e vai andar em relação ao número, vai andar de forma a encontrar o trem número 2. No entanto, o trem número 2 já andou nesse intervalo de tempo. E o quão o trem número 2 já andou? Essa é a pergunta. O trem número 2 vai ter andado ST2. A posição inicial dele será, então, a função horária anterior dele, que é 60 menos 30t, certo? Correto? Não. ST2, a função horária dele aqui era 40, pois ele está na mesma posição, né? Era 40 menos 30t, né? Então essa aqui era a função horária de ST2 anteriormente. Agora ST2 terá a seguinte função horária. No caso, ST2 vai ter andado quanto? 2/9, eu vou substituir no instante de tempo t. E era aqui que eu falei para vocês manterem o número fracionário. Por quê? Se você calcula isso, vai ficar um número quebrado e pode possibilitar de você cometer alguns erros. Eu, pelo menos, não trabalho com número quebrado, fica muito ruim para mim. Então, o que você faz? Você faz 40, que é a posição inicial dele, será 40 menos 30 vezes 2/9. E agora, a velocidade dele. Como o trem 2G mantém a velocidade, o sentido do movimento dele, então, menos 30t. Perfeito? E agora, a posição horária do pássaro será
SP e a posição que ele se encontra, que será 40 menos 60 vezes 2 nonos. E isso agora com a velocidade, como ele vai ter o sentido do movimento, 60t. E a gente iguala isso aqui novamente. Igualando, você vai ver que adicionando 30t a ambos os lados, teremos 90t. Adicionando 30 vezes 2 nonos, teremos a seguinte coisa. Calma aí. Aliás, adicionando 60 vezes 2 nonos, né? Eu terei menos 30 vezes 2 nonos, mais 60 vezes 2 nonos. Eu posso colocar 2 nonos de evidência. Aí vai ficar 60 menos 30, que é 30. Então vai ficar 30 vezes 2 nonos. Observe aqui, então, que o instante de tempo será 60. Eu vou ter aí 60, né? 60 sobre... Era 60 sobre 9? 60 sobre 9. Eu posso exatamente dividir por 10 ambos os lados. Logo vai ficar 9t igual a 6 nonos. Oh, meu Deus, perdão, viu, pessoal? 6 nonos. 6 nonos igual a 9t. Observe, então, que t vai ficar 6 sobre 81. Dividindo por 3, terei 2 sobre 27, que é o novo instante de tempo. Então, observe que se você prosseguir com essa ideia, você vai achar que o padrão é que cada instante de tempo em que o pássaro encontra outra em 1, outra em 2, se decorre uma multiplicação de 1/3 da hora. Tá vendo? 1/3 da hora. Então, a ideia aqui é somar todos os instantes de tempo em que o pássaro vai ocupar ao longo da origem dos tempos. E eu acho o intervalo de tempo gasto total que o pássaro ocupa, se encontrando com o trem número 1, o trem número 2, e, consequentemente, até que esses trens colidam, né? Então, essa é a ideia. Então, como que a gente vai montar agora essa PG, né? Porque você vê que multiplica na razão de 1/3 o termo, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui como que ficaria essa ideia, tá? Deixa eu pensar aqui. Pronto. Então, vai ser... deixa eu ver... Deixa eu pensar. Tá. É isso mesmo. Então, o instante de tempo total será o instante de tempo T1 mais o instante de tempo T2 mais o instante de tempo T3, assim por diante. Até o enésimo instante de tempo, que eu não sei qual é, certo? Então, isso será o quê? No caso, isso aqui será de forma infinita, né? Ele vai fazer isso de forma infinita até que os trens colidam, certo? Então, eu vou ter que isso aqui é igual a 2/3 mais 2 nonos mais 2 sobre 27 avos, assim por diante, certo? Observe que eu posso colocar 2/3 em evidência. Eu terei 1 mais 1/3 mais 1 nono e assim por diante. E isso aqui é exatamente, claramente, uma PG, certo, gente? Que é igual a 2/3, 1/3 é elevado a 0, 1/3 é elevado a 1 e assim por diante. Essa resolução, lembrando que ela foi retirada do canal Física e Matemática, tá? Eu vou deixar o canal dele aí na descrição. Eu achei uma resolução muito massa, velho. E eu queria trazer ela aqui pra vocês. Então agora a gente aqui vai abusar e vai utilizar exatamente a ideia do que? Da PG. Então vai ficar 2/3 do somatório de n igual a 0 até o infinito, né? De 1/3 elevado a n. E aqui a gente vai utilizar exatamente o que? Que esse somatório, o somatório de um termo começado em 0 até infinito, de r elevado a n, será de 1 mais r quadrado, assim por diante, será 1 sobre 1 menos r. Essa demonstração desse somatório é utilizando o limite, tá? É bem simples, na verdade. A gente só pega a fórmula da soma dos termos de uma PG e a gente simplesmente aplica o limite sobre ela, tá? Nesse caso, eu só vou utilizar a fórmula aqui para facilitar a minha vida logo. Então, fazendo isso, a gente vai ter o quê? Que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos R, a razão é 1/3, multiplicado por 2/3, que é o termo de fora, né? Constante. Então, teremos 3 menos 2, 2/3, 3,5 vezes 2/3.
Observe que você vai resultar em 1 hora, que é exatamente agora o tempo gasto. Logo, a distância percorrida pelo pássaro será a sua velocidade multiplicado pelo tempo, que é 1 hora, 60 km. Essa resolução é muito bonita. Se você quiser demonstrar isso aqui, basta você demonstrar o termo do somatório de uma PG. É simples, tá? Basta você tomar por recorrência A2 como A1Q, por exemplo. Aí você vai ter o primeiro termo da sequência, A3 como A2Q. E você fazer recorrência, aí você chega na fórmula dos termos gerais, multiplica por Q, o SN, e basicamente você divide os termos, subtrai os termos, e você chega na fórmula do soma dos termos gerais e aplica o limite sobre ela com os termos indo por infinito, tá bom? É basicamente isso. Enfim, eu não vou explicar nesse vídeo porque aqui é matemática, né? Bom, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.